Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão pelo Filho. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para a vossa alma. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, se propício a nós pecadores, aplana teu Espírito Santo e permanece conosco sempre, Pai. Embora nós sabemos que o Senhor nunca se ausenta. Louvado seja o nome do Senhor. Baruch Hashem Adonai. Glórias a Deus. Livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do verso 17. Assim diz o Senhor no texto áureo. Os apóstolos são perseguidos. Então, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que eram da seita dos saduceus, encheram-se de indignação e lançaram suas mãos nos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas o anjo do Senhor abriu as portas da prisão durante a noite e conduziu-os para fora e disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Mas, vindo o sumo sacerdote e os que estavam com ele, aleluia, convocaram o conselho e todo o senado dos filhos de Israel e enviaram à prisão para buscá-los. Mas, quando os oficiais chegaram, eles não foram encontrados na prisão e, retornando, informaram, dizendo: encontramos verdadeiramente a prisão fechada, com toda a segurança e os guardas de pé diante das portas, mas quando abrimos não encontramos nenhum homem dentro. Ora, quando o sumo sacerdote e o capitão do templo e os principais dos sacerdotes ouviram estas coisas, duvidaram deles. E no que isto daria? E chegando anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que colocaste na prisão estão no templo postos em pé, ensinando ao povo. Então foi o capitão com os oficiais e os trouxeram sem violência, porque eles temiam que o povo pudesse apedrejá-los. E quando os trouxeram, eles os colocaram diante do conselho. E o sumo sacerdote perguntou-lhes, dizendo: não vos ordenamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém com vossa doutrina e intentais lançar o sangue desse homem sobre nós. Verso 29. Então, Pedro e os outros apóstolos responderam e disseram: devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Vou repetir aqui o verso 29, a parte B. Devemos antes obedecer a Deus do que aos homens.
O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, pendurando-o no madeiro. A este Deus exaltou com a sua destra, para ser príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão dos pecados. E nós somos suas testemunhas acerca destas coisas. E também o Espírito Santo, o qual Deus deu aos que lhe obedecem. Quando eles ouviram isto, enfureceram o coração e deliberaram matá-los. Então, levantou-se num conselho um certo fariseu, de nome, olha aí, Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo. Mandou que colocassem os apóstolos para fora por um momento. E disse-lhes: Homens de Israel, acautelai-vos quanto ao que pretendes fazer ao tocardes nestes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe obedeceram foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste homem, levantou-se Judas da Galileia nos dias do censo e atraiu muitas pessoas após ele. Este também pereceu, e todos os que lhe obedeceram foram dispersos. E agora eu vos digo: abstenham-se destes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, isso vai acabar em nada. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais achados lutando contra Deus. Olha o discernimento desse homem sábio chamado Gamaliel. Olha, ele discerniu se a obra era de Deus, ou seja, se esses homens eram de Deus, ou se eram homens levantados por si só ou por outros homens, e se fosse dos homens, não daria em nada. Poderiam até perecer, como pereceu Teudas e Judas da Galileia. Muito bem. Para que não sejais achados lutando contra Deus. E discerniu que quando Deus levanta homens e mulheres, quando há perseguição, esse sábio Gamaliel, ele discerniu que as pessoas lutam, entre aspas, contendem, entre aspas, com o próprio Deus. Então, muita cautela, né? E, verso 40, e concordaram com ele, e chamando os apóstolos, os açoitaram e lhes ordenaram que não falassem em nome de Jesus, e os deixaram ir. E eles partiram da presença do conselho, regozijando-se de terem sido considerados dignos de sofrer vergonha pelo seu nome. Olha aí.
E diariamente no templo, em cada casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Olha só que tremendo, né? Os apóstolos sofreram aqui açoite por causa do nome de Jesus. Deus usou aqui Gamaliel para intervir. Como ele era doutor da lei e respeitado por todo o povo, ouviram. Mesmo assim, porque os apóstolos proclamavam o nome de Jesus por intermédio de Deus, eles se sentiram afrontados e mandaram açoitar os apóstolos e depois despediram os apóstolos. O grande amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão com os anjos, as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que amam e aguardam a sua vinda. Todos que concordam, digam amém. Você ouviu aqui essa pregação, né, que homens usados por Deus proclamavam Jesus. E Jesus veio para quê? Desfazer as obras do diabo. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus veio para resgatar a todos aqueles que creem no seu nome. Você quer aceitar Jesus agora? Você quer voltar para os caminhos do Senhor? Diga assim: Pai, perdão pelos meus pecados. Pai, aleluia. Eu creio que Jesus, aleluia, foi crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitou, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso intercedendo por nós. Pai, eu creio que Jesus foi perseguido, depois que Jesus foi assunto aos céus, aleluia. Jesus enviou o Espírito Santo e não deixou os apóstolos órfãos, não deixou ninguém órfão, e os apóstolos também foram perseguidos. Pai, e tua obra continua até hoje em busca dos filhos pródigos, das filhas pródigas, Le Raço e Necomanassi, e o Senhor continua, Pai, buscando seus filhos e filhas queridos, preciosos e preciosos na face da terra. Agora, Pai, teus filhos estão declarando que querem, aleluia, estar contigo para todo sempre. Tantos aqueles que estão declarando pela primeira vez, te aceitando, te recebendo como seu único, suficiente, eterno Salvador, e aqueles que estão retornando aos seus caminhos agora, Pai. Coloca o nome deles no livro da vida, Pai, e dá força e abençoa. Como diz a tua palavra, aquele que for batizado, aleluia, aquele que crer e for batizado e perseverar até o fim, esse será salvo. E aqueles que estão retornando ao caminho do Senhor, Pai, que o Senhor venha regenerar, que eles possam dar muito frutos, como diz a tua palavra em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus abençoe pela sua decisão, agora por Cristo, por estar retornando a Jesus Cristo. O Pai lhe diz: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino dos céus, que está preparado desde a fundação da terra. Porque ninguém pode colocar outro fundamento ao qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Tem festa no céu agora, a Santíssima Trindade está feliz, eu estou feliz, toda a igreja está feliz, e que você também possa orar a Deus e pedir a direção para estar congregando numa igreja de Deus saudável, onde se prega o Evangelho do arrependimento, tendo como causa a piedade e a salvação. Deus abençoe, graça e paz seja multiplicada, e vive e reina o Senhor. Maranata, ora vem Senhor Jesus, Shalom Adonai.